Aleluia, amém. Abramos nossas Bíblias, meus amados, neste domingo da ressurreição, em Lucas capítulo 24. Temos aqui uma narrativa de algo que aconteceu no domingo da ressurreição. Naquele domingo em que Jesus se levantou da sepultura, se levantou dentre os mortos. Naquele domingo, algumas coisas aconteceram que mostram exatamente algumas razões pelas quais Jesus ressuscitou. E eu gostaria de compartilhar algumas dessas razões a partir deste texto com os irmãos nesta manhã. Então, localize o texto em Lucas capítulo 24, a partir do verso 13. A partir do verso 13 diz assim a palavra de Deus, que naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. E iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles, porém os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então ele lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nestes últimos dias? Ele lhes perguntou: do que se trata? Eles explicaram: aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Depois de tudo isso, já estamos no 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam indo de madrugada ao túmulo e, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o ouviram. Então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo o que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante, mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, porque é tarde e o dia já está declinando, já está chegando ao fim. Então entrou para ficar com eles, e aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois partiu o pão e o deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu da presença deles e disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: de fato o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Falavam eles ainda essas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: que a paz esteja com vocês. Eles, porém, ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito, mas ele lhes disse: por que vocês estão assustados?
E porque surgem dúvidas no coração de vocês. Vejam as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Toquem em mim e vejam que é verdade. Porque um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés, e por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, como estavam admirados, Jesus lhes disse: vocês têm aqui alguma coisa para comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado, e ele comeu na presença deles. E a seguir Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras e disse-lhes: assim está escrito que o Cristo tinha de sofrer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Que Deus nos ajude a compreender e aplicar esta bendita palavra aos nossos corações nesta manhã. Meus amados, Jesus ressuscitou por vários motivos. Jesus ressuscitou para renovar a nossa esperança. O verso 21, eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta nesse texto. O verso 21 nos diz que aqueles dois que estavam caminhando para a aldeia de Emaús, alguns autores entendem que se tratava de marido e mulher, de um casal, né? Nós não temos nenhuma referência bíblica que indique de fato isto, apenas que um se chamava Cleopas. No verso 21, eles disseram a Jesus, sem perceber que estavam falando com Jesus: nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Nós esperávamos que ele fosse o redentor de Israel. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel do jugo romano. Nós esperávamos que ele fosse restabelecer o reino de Israel. Que ele, como filho de Davi, viria para assentar-se no trono deste que foi o maior rei da história de Israel. Nós esperávamos. Jesus ressuscitou para renovar a nossa esperança. Meus amados, muitas vezes vivemos situações na vida em que a nossa esperança parece ser frustrada. Não vemos a concretização dos nossos sonhos, não enxergamos uma luz no fim do túnel. Aqueles discípulos estavam se sentindo assim. Tudo aquilo que esperávamos que haveria de acontecer através dele não aconteceu. Nossos sonhos se frustraram naquele túmulo, naquele sepulcro, naquela pedra que fechou o sepulcro. Toda a esperança deles de um futuro melhor, de contemplação da redenção de Israel, havia sido frustrada. Quando Jesus ressuscitou, a esperança dos discípulos foi renovada. E eles puderam pensar: não acabou. A história não acabou. A nossa esperança não acabou. Jesus está vivo. Jesus está vivo. Eles perceberam que o sonho não tinha sido frustrado. Deus continuaria agindo. Deus continuaria intervindo na história. Jesus ressuscitou, e porque Jesus está vivo, Ele quer hoje renovar a sua esperança.
Eu não sei qual é a situação que você está vivendo hoje, mas eu devo lhe lembrar que Jesus está vivo. E Ele quer nesta manhã renovar a sua esperança. Ele ainda tem sonhos para você. Ele ainda tem sonhos para a sua família. Ele quer renovar a sua esperança. Ele quer renovar também a sua fé. Vejam comigo o verso 25. O verso 25 diz: e como ele lhes disse, então ele lhes disse, como vocês são insensatos e demoram a crer. Como vocês são nécios e tardos de coração, diz uma versão antiga. Como vocês são insensatos e demoram a crer em tudo que os profetas disseram. O insensato aqui é aquele que é desprovido de conhecimento e de discernimento. Os que demoram a crer, aqueles que demoram a crer são aqueles que fazem tudo de uma maneira muito lenta no pensamento, no raciocínio, e demoram a crer, demoram a compreender as coisas, e demoram a compreender o que Deus está fazendo. Os discípulos tiveram um retardo, até que eles pudessem, de fato, compreender, entender que, de fato, Jesus estava vivo. Nem o testemunho das mulheres que haviam ido ao túmulo foi suficiente para que eles pudessem crer que Jesus, de fato, estava vivo. Meus amados, essas atitudes limitam a nossa fé, impedem que ela se desenvolva e fortaleça. A nossa comunhão com Deus é bloqueada quando não cremos na sua palavra, quando não cremos que Deus é poderoso para cumprir as suas promessas. Ele disse que viria e veio. Ele disse que morreria e morreu. Ele disse que ressuscitaria e ressuscitou. E Ele disse que voltaria. Devemos esperá-lo. Ele voltará. Sim, Ele voltará. Jesus é fiel em cumprir a sua palavra. Renovemos a nossa fé nesta manhã. O verso 27 nos diz que, começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Jesus deu uma aula para aqueles dois, uma aula do Antigo Testamento, em todas as profecias a respeito dele, em todas as profecias a respeito do Messias. Em outras palavras, dizendo: eu sou o cumprimento dessas profecias. Todas as profecias a respeito do Messias se cumpriram em Jesus de Nazaré, se cumpriram nele, no Senhor. Por isso, renovemos a nossa fé. Tomemos posse das promessas de Deus, daquilo que Ele tem ministrado ao nosso coração na sua palavra. Voltemos os nossos olhos para a sua palavra, porque quando lemos com o coração aberto, diz o texto, ardia o nosso coração quando Ele nos expunha as Escrituras. O nosso coração ardia, o nosso coração queimava quando nós ouvíamos o Senhor expondo a sua palavra bendita, expondo as Escrituras. Ao lermos a palavra de Deus, o nosso coração irá arder somente se acreditarmos na sua palavra, nesta palavra que estamos lendo e que nos dispomos a aplicar em nosso viver diário. Jesus ressuscitou para renovar a nossa fé. Jesus ressuscitou para abrir os nossos olhos. O verso 16 nos diz que os seus olhos estavam como que fechados. Eles não conseguiam perceber que estavam falando com o próprio Cristo ressurreto. Imaginem. Eu não sei em que pedaço do caminho Jesus se apresentou a eles. Mas a distância entre Jerusalém e Emaús era de 10 quilômetros. Eu não sei quanto tempo eles levaram para fazer aquela caminhada. Não sei. 10 quilômetros é mais ou menos a distância daqui até Boa Viagem. Foram caminhando. E Jesus conversando com eles.
mas seus olhos estavam como que fechados, impedidos de perceber que era o próprio Cristo que estava ao lado deles. Infelizmente, muitas vezes a nossa visão fica obstruída. Muitas vezes a nossa visão fica bloqueada, impedida, não conseguimos enxergar um palmo à nossa frente. Não conseguimos enxergar que Jesus está vivo junto a nós para nos ajudar em nossas fraquezas, em nossas limitações. Não conseguimos enxergar os seus planos e o seu modo de agir, que via de regra é diferente do nosso. Normalmente o modo de agir de Deus é diferente do nosso. E felizes somos nós quando entendemos isso e nos ajustamos aos planos de Deus, mas nos ajustamos também ao modo de agir de Deus. Algumas coisas obstruem a nossa visão, os problemas da vida, as preocupações e as ansiedades da vida. No verso 17, então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? Que é isso que vos preocupa? De que ides tratando à medida que caminhais? Que é isso que vos preocupa? O que é que vocês estão discutindo pelo caminho? As ansiedades bloqueiam a nossa visão. As preocupações da vida bloqueiam o nosso entendimento. A tristeza, a angústia, a depressão, o verso 17 nos diz ainda que eles pararam entristecidos, estavam tristes. Muitas vezes as tristezas da vida bloqueiam a nossa visão e nós não conseguimos enxergar que o próprio Cristo está junto a nós. A frustração, sim, eles estavam frustrados por causa da morte de Jesus. Meus amados, a minha oração é que nesta manhã Deus remova dos nossos olhos todo o impedimento, que cada um de nós esta manhã tenhamos uma visão pela fé de que Cristo está vivo junto a nós para renovar a nossa fé e renovar a nossa esperança. Tenhamos uma visão de que Ele está conosco, de que Ele venceu o pior de todos os inimigos, que é a morte. Ele venceu a morte e está entre nós para receber o nosso louvor, para receber a nossa adoração e para nos ajudar nos desafios que temos em nossa vida. Jesus quer abrir os nossos olhos para que possamos vê-lo, para que possamos ver a sua glória, ver a sua vontade, ver os seus planos, ver os seus propósitos para cada um de nós. Diz o texto no verso 30, você pode ir comigo ao verso 30. Aconteceu que enquanto estavam à mesa tomando pão, abençoou e partiu e lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu na presença deles. Foi no momento precioso em que os discípulos se assentaram à mesa com Jesus. Foi no partir do pão que os seus discípulos tiveram seus olhos abertos para reconhecer que estavam diante do Senhor. É a comunhão com o Senhor, é a intimidade com o Senhor que abre os nossos olhos. De outra forma, eles ficam vendados pelos problemas, pelas amarguras da vida, pelas tristezas, pelas angústias. É a nossa intimidade com o Senhor ressurreto. É o sentar-se à mesa com Ele. É no partir do pão, é na comunhão com o Senhor que os nossos olhos se abrem. Invista na sua comunhão com Deus. Invista no seu relacionamento com o Senhor, porque é desta forma que os seus olhos se abrirão e você verá que Ele está vivo, que Ele está ao seu lado para ajudar, para amparar e sustentar você com a sua graça. Jesus ressuscitou para consolar os nossos corações. Verso 36, você pode acompanhar comigo. Falavam eles ainda essas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse que a paz esteja com vocês. Agora, já reunidos os discípulos, os dois de Emaús voltaram para Jerusalém e eles estavam então reunidos com medo
assustados, como diz o verso 37, e agora quando Jesus se apresenta e diz: paz esteja com vocês, eles pensam que é um fantasma, que é um espírito, mas ele lhes disse: por que vocês estão assustados? E por que surgem dúvidas no coração de vocês? Por que vocês estão assustados? Por que vocês estão angustiados? Aqueles discípulos estavam com medo dos judeus, por isso se reuniam sempre a portas fechadas. Estavam com medo também de que estivessem diante de um fantasma, estavam com medo do futuro que parecia tão incerto naquele momento. Quais são os seus medos? Quais são os seus medos? O que faz você se sentir inseguro? O que é que tira o seu sono? Quais são as incertezas do presente? Quais são as incertezas do futuro? Se existe alguma coisa tirando a sua paz, fique com a certeza de que o Senhor está junto a você, que o Senhor está ao seu lado, que Ele ressuscitou para caminhar com você para a aldeia de Emaús, muito mais do que isso, para a eternidade. Jesus ressuscitou para consolar os nossos corações. Sim, o apóstolo Paulo nos diz, 1 Coríntios, capítulo 15, que se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa fé. Se Jesus não ressuscitou, é vão o nosso ajuntamento nesta manhã. É vã a nossa reunião nesta manhã, a nossa celebração, o nosso culto. Nós estamos aqui porque Jesus ressuscitou. Este é o maior marco da história do cristianismo. Nós adoramos ao Cristo vivo, vivo para consolar o nosso coração. Por que vocês estão angustiados? Perguntou Jesus àqueles dois. E também aos discípulos que estavam ali reunidos: por que vocês estão angustiados? Havia uma angústia profunda nos corações daqueles discípulos, uma profunda angústia. 3 anos caminhando ao lado do Mestre e simplesmente ele morreu. Por outro lado, a surpresa maravilhosa no dia da ressurreição os deixou assustados. O que está acontecendo de fato? Se o seu coração, meu irmão, minha irmã, meu amigo, está angustiado, lembre-se que Deus ainda hoje nos surpreende com a sua graça. Ele surpreendeu os seus discípulos com algo que eles não poderiam sequer imaginar. Haviam se esquecido da palavra de Jesus, que lhes dissera que ao 3º dia ressuscitaria. Sempre nos angustiamos quando nos esquecemos da palavra do Senhor. Sempre nos angustiamos quando nos esquecemos das promessas do Senhor. Se o seu coração está angustiado, procure lembrar-se de que tudo que Jesus disse há de se cumprir. E tome posse desta paz que somente Ele pode lhe conceder. A visão de Jesus, do Cristo ressuscitado, dissipa a angústia, enche o nosso coração de esperança e nos fortalece para enfrentar as dificuldades da vida. Se Jesus ressuscitou, como de fato Ele ressuscitou, Ele está ao nosso lado, não estamos sozinhos. Se Jesus ressuscitou, como de fato Ele ressuscitou, Ele pode ajudar-nos em nossas fraquezas e em nossas dificuldades. Foi por isso que Ele apareceu aos seus discípulos. E hoje deseja revelar-se a você também. Ele quer dissipar todo o medo, toda a angústia da sua alma. Recentemente, eu assisti um vídeo do Tim Keller, que é pastor lá em Nova York, um grande escritor. E ele disse que um dia desses ele e sua esposa estavam chorando, e chorando muito, quando se defrontaram com a brevidade da vida. E naquele momento de choro, eles se lembraram: Jesus ressuscitou.
E porque Jesus ressuscitou, tudo vai terminar bem. Porque Jesus ressuscitou, tudo vai acabar bem. Você tem essa certeza no seu coração? Se você tem essa certeza, você pode dizer amém? Porque Jesus ressuscitou, tudo vai terminar bem. Tudo vai terminar bem. Ele disse que aquele momento foi como se estivesse colocando sal na ferida para parar de sangrar. E nós somos sarados pelas feridas dele. Nós somos sarados pelo amor dele, por tudo aquilo que ele fez por nós. Sim, Jesus ressuscitou para consolar os nossos corações. Mas ele ressuscitou também para nos dar uma missão. Vejam comigo os versos 46 até 49. Lucas 24, 46 a 49, e disse-lhes: assim está escrito, que o Cristo tinha de sofrer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. Todos aqueles que viram Jesus ressuscitado tornaram-se testemunhas da ressurreição. Tornaram-se pessoas que puderam atestar: de fato, Jesus está vivo. Eu vi. Eu estive com Ele. Eu estive com Ele. Eu o vi ressuscitado. Não era um fantasma. Não era um conto da carochinha. Era verdade. Todos aqueles que viram Jesus ressuscitado tornaram-se testemunhas da ressurreição. E Jesus disse: agora é necessário que este evangelho, esta verdade seja pregada a todas as nações, começando por Jerusalém. E vocês devem permanecer na cidade, até que do alto sejam revestidos de poder. E isso tem a ver com Atos capítulo 1, verso 8, quando Jesus diz aos discípulos: vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em Samaria, Judeia e até os confins da terra. Jesus ressuscitou para nos dar uma missão, para continuar a sua missão, para dar continuidade à sua obra, para comissionar a mim e a você a testemunharmos onde quer que estejamos que Ele está vivo. Não tivemos o privilégio de vê-lo de forma física entre nós, mas pelos olhos da fé cremos que Ele está vivo. Pela experiência que tivemos no dia que abrimos o nosso coração para Ele, nós podemos afirmar que Ele está vivo e nos tornamos testemunhas da ressurreição por aquilo que Ele fez nas nossas vidas. Pela sua obra em nós, transformando as nossas vidas, nos tornamos testemunhas da ressurreição. E hoje Deus quer usar a mim, a você, a cada um de nós, para testemunharmos a todos aqueles que estiverem ao alcance da nossa influência, que Ele está vivo. E justamente porque Ele está vivo, porque Ele ressuscitou, tudo vai terminar bem. Jesus ressuscitou para renovar a nossa esperança. Jesus ressuscitou para renovar a nossa fé, para abrir os nossos olhos na comunhão, para consolar os nossos corações e nos dar uma missão. Feche os seus olhos nesse momento, vamos orar, vamos falar com o Senhor.
Não sei como você chegou aqui hoje. Como está o seu coração? Talvez aflito, angustiado, inseguro, ansioso. Jesus perguntou aos discípulos: por que vocês estão angustiados? Em outras palavras, a razão para essa angústia, tendo em vista que eu ressuscitei, a razão para essa angústia a razão para essas dúvidas, se eu estou aqui diante de vocês, a melhor notícia que essa igreja tem para você hoje é que Jesus ressuscitou, é que Ele está aqui entre nós, não apenas para receber a nossa adoração, mas Ele está aqui entre nós também para consolar o nosso coração, para nos amparar e nos ajudar, para nos surpreender com a sua graça, como fez com os discípulos naquele dia. Decida investir no seu relacionamento com Ele, decida investir na sua comunhão com Ele, porque é na comunhão, é no partir do pão, é no sentar-se à mesa com Ele, que os nossos olhos se abrem para ver o Senhor e tudo aquilo que o Senhor preparou para nós, planejou para nós.